No capítulo anterior, vimos que, embora os sapiens já habitassem a África Oriental há 150 mil anos, apenas por volta de 70 mil anos atrás, eles começaram a dominar o resto do planeta Terra e levar as demais espécies humanas à extinção. Nos milhares de anos desse período, embora esses sapiens arcaicos se parecessem exatamente conosco, e embora seu cérebro fosse tão grande quanto o nosso, eles não gozavam de qualquer vantagem notável sobre as outras espécies humanas, não produziam ferramentas particularmente sofisticadas e não realizavam nenhum outro feito especial. O que será que aconteceu para que virássemos o que somos hoje? Há 100 mil anos, quando os sapiens arcaicos encontraram os neandertais pela primeira vez, não levamos a melhor. Levou 30 mil anos para os sapiens voltarem ao Oriente Médio e expulsar os neandertais. Não só da Ásia, mas de toda a face da Terra. O período de 70 e 30 mil anos atrás envolveu a invenção de barcos, velas, lâmpadas a óleo, agulhas, flechas e arcos. Para tudo isso acontecer num período tão curto de tempo, é muito provável que sofremos algum tipo de mutação cerebral, a ponto dos estudiosos falarem que esses sapiens arcaicos eram tão sensíveis e tão inteligentes como nós. A mutação ao acaso no cérebro dos sapiens levou à nossa primeira revolução, a revolução cognitiva. Apesar de muito sofisticado, esse não foi o primeiro sistema de comunicação inventado. Insetos, primatas, baleias e elefantes se comunicavam da mesma forma, de um jeito tão funcional como o nosso. A diferença é que nós falamos da vida de outros sapiens. Somos fofoqueiros por natureza. Nós somos seres sociais antes de sermos mesmo seres biológicos. A fofoca geralmente gira em torno de coisas inadequadas e isso nos ajudou muito a formar grupos cada vez maiores e mais confiáveis. Tá bom. O que foi? A Regina disse que todo mundo te odeia porque você é galinha. Ela disse isso? Eu não te contei nada. A evolução cognitiva gerou deuses, mitos, lendas e religiões. A criação da ficção foi extremamente importante para a gente conseguir liderar os nossos grupos. Com a fofoca, os grupos foram crescendo cada vez mais e mais e mais, e alguns sapiens inclusive mentiam sobre outros sapiens para que esses pudessem ser aceitos nos grupos também. Liderar grupos tão grandes e tão diversos era uma tarefa altamente complexa. Por isso a ficção foi tão importante para os sapiens. Ao invés deles dizerem há leopardos na floresta, eles diziam os leopardos são os guardiões da floresta, nós devemos respeitá-los. O Yuval diz uma frase altamente sarcástica e até bastante malvada, mas se a gente olhar de uma forma lúcida, a gente vê que é a mais pura verdade. Vou ler para vocês. É por isso que os sapiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem os nossos restos e os chimpanzés são trancados em zoológicos e laboratórios de pesquisa. A partir daí, o capítulo serve uma linha bastante analógica com o século XX e com o século XXI, onde existe um capitalismo ativo. Quando um chimpanzé está numa corrida presidencial para ser o macho alfa do grupo, ele tem algumas características muito similares a nós quando estamos, de fato, numa corrida presidencial. Ele beija, abraça e até ninha os bebês das fêmeas. Mas se pararmos para pensar em como um bando de chimpanzés coopera amigavelmente, logicamente deve existir um número máximo de indivíduos por grupo. Seria impossível um chimpanzé alfa liderar um grupo de 10 mil chimpanzés. Ele não teria tempo hábil para saber quem eram todos aqueles chimpanzés e para copular com todas as fêmeas. Com os sapiens, a história é bastante diferente. Toda a cooperação humana em grande escala baseia-se em mitos que são imaginados coletivamente, assim como nas igrejas, num sindicato ou até numa nação inteira. Por isso que é tão difícil trazer alguém de fora para um grupo, porque essa pessoa ainda não está inserida no mito coletivo que esse grupo acredita. I don't think I can do this. Mas, of course you can. É preciso uma bela comunicação para manipular a pessoa a ponto dela querer fazer parte do grupo também. Mas isso
O Sapiens domina, ó, há anos. Os Sapiens atuais gozam bastante dos Sapiens arcaicos por acreditarem em mitos e lendas. Só que, na realidade, a gente funciona da mesma forma. O que mudaram foram símbolos. Como, por exemplo, as empresas. As empresas, ela existe na nossa imaginação coletiva, mas ela é fruto de uma entidade jurídica. Durante muitos anos, as propriedades só pertenciam a sapiens, a seres humanos. Consequentemente, só seres humanos poderiam ser processados caso algo desse errado. Ao longo dos séculos, as empresas começaram a ter uma responsabilidade limitada, a ponto da pessoa que a fundou não ter tanta responsabilidade com os processos pertencentes àquela empresa. Nós não lidamos mais com pessoas físicas quando a gente lida com cooperações. Nós lidamos com pessoas jurídicas, que existem na imaginação coletiva daqueles que entendem sobre ficção jurídica. Nós respeitamos, nós acreditamos e muitas vezes nós vivemos em função disso. A gente vive uma realidade dual desde a Revolução Cognitiva. Nós sabemos da existência de rios, de árvores, de elefantes, mas nós também acreditamos em deuses, em mitos e em religiões. Um mito pode mudar muito depressa dependendo da necessidade do povo, como na França, no século XVIII, quando o povo começou a acreditar na soberania dele. Os sapiens têm esse poder de transformar muito rapidamente a sua estrutura social, e isso foi extremamente importante para o seu progresso e sucesso. Os sapiens confiavam e compravam de sapiens de distintas regiões justamente porque eles pensavam da mesma maneira, porque eles acreditavam nas mesmas coisas. Eles agiam em grupo, eles acreditavam num propósito maior. Isso acabou resultando em distintos grupos de sapiens que acreditavam em distintas coisas. Foi aí mais ou menos que as culturas começaram a ser criadas. Nós somos seres muito plurais e apesar de todos nós acreditarmos em mitos, acreditamos em mitos diferentes. E esse papo de cultura nos faz pensar como é que era o estilo de vida dos distintos grupos de sapiens que viviam pelo mundo. O que eles faziam quando eles acordavam? Como eles traçavam guerras? Por que eles não se aliavam por um propósito maior como a sobrevivência ou então quais eram os seus códigos morais? O próximo capítulo aborda como era a vida dos sapiens entre a Revolução Cognitiva e a Revolução Agrícola. Se você chegou até esse minuto do vídeo, eu queria te agradecer muito. Além disso, se você de fato gostou do vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo. Essas são coisas muito simples, muito fáceis, que fazem toda a diferença para nós. Se você tem a intenção de comprar os Sapiens, a gente tem aqui embaixo um link de compra, ou se você ainda não tem o Kindle e deseja adquirir o Kindle, a gente também tem o link de compra aqui embaixo. Se você ainda não assistiu o primeiro capítulo de Sapiens, provavelmente tem um link em algum canto da tela por aqui. O terceiro capítulo sai daqui 15 dias, daqui 2 semaninhas. Então, eu espero você lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!